Em nome do Pai, que me criou, e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 455, 30 de novembro de 1902. Temor de que seu estado fora obra do demônio. Jesus lhe ensina como conhecer quando é ele e quando é o demônio. Encontrando-me com temores, dúvidas, agitações de que tudo fosse obra do demônio vindo, meu adorável Jesus me disse: minha filha, eu sou o sol que enche de luz o mundo, e indo a alma se reproduz nela outro sol, de modo que por caminho de raios de luz lançam setas mutuamente de contínuo. Agora, em meio a estes dois sóis, Deus e a alma, se produzem nuvens, que são as mortificações e humilhações e contrariedades, sofrimentos e demais. Se estes são verdadeiramente sóis, têm tanta força que com lançar setas continuamente triunfam sobre as nuvens e as convertem em luz. Mas se são sóis aparentes e falsos, estas nuvens que se produzem em meio têm força de converter a estes sóis também em trevas. Este é o sinal mais certo para saber se sou eu ou o demônio. E depois que uma pessoa recebeu este sinal, pode arriscar a vida para confessar a verdade que é luz e não trevas. Eu estive ruminando em minha mente se estes sinais são encontrados em mim, e eu pareço tão defeituosa que eu não tenho palavras para manifestar minha maldade. No entanto, não desconfio, mas espero que a misericórdia do Senhor queira ter compaixão desta pobre criatura. É muito interessante, hein? Nossa, muito bom isso, hein? Jesus explicando para ela. Então, eu sou um sol, que enche de luz o mundo inteiro. Então, eu resolvo as coisas, trago luz, trago clareza, tipo assim. E isso, a alma se reproduz nela outro sol. E quando eu vou à alma, eu reproduzo nela também clareza, entendimento, luz, de modo que por caminhos de raios de luz, então, lançam setas mutuamente, continuamente. E em meio a estes dois sóis de luz, se produzem nuvens. Entre os dois sóis se produzem confusões, nuvens, que são as mortificações, as humilhações, as contrariedades, sofrimentos e demais. Se estes são verdadeiramente sóis, têm tanta força que lançar setas continuamente vão triunfar sobre as nuvens, sobre as mortificações, sobre os sofrimentos, sobre as contrariedades e tudo mais. E elas vão converter todas essas coisas em luz, compreendendo para que dessas coisas, dessas contradições, humilhações, vai entender. E as convertem em luz, conhecimento. Mas se são sóis aparentes e falsos, se não tem nenhuma luz, não tem nenhum conhecimento, nenhuma informação ali de clareza, de luz, de paz, então essas nuvens que se produzem em meio vão ter a força de converter a estes sóis em trevas. Então, se essas coisas, essas contrariedades, que vêm, os problemas, sofrimentos, são realmente capazes de transformar a informação de Deus e a alma como trevas, aí vai saber, se é luz ou trevas esse relacionamento, E aí ela ficou ruminando e olhou para ela mesma, mas ela não conseguiu ver nada nela que pudesse dizer, tá tudo bem, mas ela ficou em confiança com Deus. E ela não desconfiou do que ele disse e ficou esperando dele, ficou nele, esperando dele. No outro trecho é 456, 3 de dezembro de 1902. Transtornos pela obediência, Jesus a tranquiliza. Esta manhã, encontrando-me no meu estado habitual e continuando os meus temores, ao vir o bendito Jesus, ele disse-me, eu disse para ele, ela disse, vida da minha vida, de onde vem que não me fazes obedecer às ordens dos superiores? E ele, e tu, minha filha, não vês de onde vem o conflito? De que o querer humano não se una com o divino e se deem o beijo juntos, de modo de formar um só. E quando há conflito entre estes dois querer, sendo superior o querer divino, o querer humano deve perder a força. E além disso, o que mais querem?
Eu te disse que se quiserem, te faço cair nesse estado, se não querem, te faço obedecer com respeito à obediência de que eu te devo fazer cair e eu te devo fazer voltar em ti, sem que eles venham, deixando a coisa independente deles e toda a minha disposição. Fica a mim se te quero ter 1 minuto ou meia hora neste estado, se te devo fazer sofrer ou não. Isto tudo fica ao meu cargo. E querendo eles fazer diversamente, seriam querer ditar-me leis do modo, de como e do quando devo fazer eu as coisas. Isto seriam querer meter-se demasiado nos meus julgamentos e querer fazer-me de mestre, né? Então, tipo, eles vão ser o mestre de Jesus, né? A quem a criatura está obrigada a adorar e não a investigar. Ele me deixou de tal forma que eu não sabia o que responder. Vendo que eu não respondia, agregou: Este não querer persuadir-se me desagrada muito. Tu, porém, nos conflitos e mortificações não tens o olhar neles, mas fixa-o em mim. Então, ouve isso. Ó. É o conselho que Jesus não dá só para ela, mas dá para a gente também, né? Fixa o seu olhar em mim, que fui o centro das contradições, e sofrendo-as tu virás a ser mais semelhante a mim. Assim tua natureza não poderá separar-se, mas que permanecerás calma e tranquila. Quero que faça o que puder para obedecê-los, o resto deixe comigo, sem te perturbar. Então, aí continua a situação, né, com os padres, e ela tá ali perturbada ainda com isso, né? Ela tá meio confusa com esses medos que ela tá tendo, né? E aí ela quer obedecer os padres e aí não tá obedecendo e tal, porque ela se encontrou no estado habitual, que é cair no estado de petrificação, né? E ele falou, eu que mando aqui, né? Tal. Se eles querem intrometer-se entre nós, né? Não vês de onde vem esse conflito? Tá vindo da vontade humana. A vontade humana dos padres que não querem se unir com a minha vontade e dar o beijo juntos, de modo de formar uma só vontade. E quando há conflito, então, entre esses dois querer humano e o divino, sendo o superior e o divino, o querer humano deve perder a força, né? Por força. Vai ser obrigado a se render. E além disso, o que mais querem? Então, eles vão ter que se render, os padres vão ter que se render a Jesus, é isso que ele está fazendo. E o que mais querem? Eu te disse que se quiserem, te faço cair nesse estado. Se não querem, te faço obedecer, com respeito à obediência de que sou eu que mando aqui, né? Eu te devo cair e eu também vou fazer você voltar em ti mesma, sem que eles precisem vir, deixando a coisa independente deles e toda a minha disposição. Fica a mim, então eu tô mandando aqui. Se eu quiser que você saia ou não, eu que decido, ele fica aqui. Então fica a mim se te quero ter 1 minuto ou meia hora neste estado. Então, ele está dizendo, quem controla a sua vida sou eu. Você está no meu controle. Nada, eles não têm que ditar regras para mim. Eles não têm que achar que eu vou, né, obedecer a eles. Eu não vou obedecer, porque eles que têm que me obedecer. A minha vontade é maior que a deles. Então, ele está falando, eu que decido, eu vou fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, como eu quiser, né? Isso que ele está falando aqui. E querendo eles fazer diversamente, né, diferente de mim, seriam querer me ditar leis de como eu devo agir, né, do como, do modo, né, e quando eu devo fazer as coisas. E isso seria se meter demasiado nos meus julgamentos e querer fazer-me de mestre a quem a criatura está obrigada a adorar. Então, eles estão querendo ser mestre de Jesus, mas eles deveriam estar adorando a ele, não, né, fazendo essas coisas, agindo diferente dele. Então, e não ficar investigando o que ele está querendo, para que ele está querendo. Então, as criaturas não deveriam estar fazendo isso, os padres, no caso. Aí ela falou, eu não sei o que fazer. Então, ela não se convence. Ela não fica do lado de Jesus, tá vendo? Ela fica mais do lado dos padres, dá a impressão que ela fica do lado dos padres, né? Este não querer se converter me desagrada muito. Você não tem que ficar olhando para ele, você tem que olhar para mim. Eu que mando aqui. E é o que eu decido que vai ser feito, né? Tipo assim, então, este não querer se convencer da minha vontade, de que é eu que estou no comando, me desagrada muito. Tu, porém, nos conflitos e mortificações, não tens o olhar neles, mas fixam em mim, que fui o centro das contradições, e sofrendo-as, tu virás a ser semelhante a mim. Assim, tua natureza não poderá separar-se, mas que permanecerás calma e tranquila. Então, ela não pode se desligar de Jesus e ficar calma e tranquila com Jesus. Quero que faça o que puder para obedecê-los, o resto deixe comigo, sem te perturbar. Então ela tem que fazer o que ela puder, mas aquilo que ela pode, né? Mas não querer obrigar Jesus a obedecer eles. É ridículo, né? Então é isso que eu entendi por enquanto. A Jesus eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou,
Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Temor de que seu estado fora obra do demônio. Jesus lhe ensina como o conhecer, quando é ele e quando o demônio. Encontrando-me com temores, dúvidas, agitações de que tudo fosse obra do demônio, vindo meu adorável Jesus me disse: Minha filha, eu sou o sol que enche de luz o mundo. E ainda a alma se reproduz nela outro sol. De modo que, por caminho de raios de luz, lançam setas mutuamente de contínuo. Agora, em meio a esses dois sóis, se produzem nuvens, que são as mortificações, as humilhações, contrariedades, sofrimentos e demais. Se estes são verdadeiramente sóis, têm tanta força que, com lançar setas continuamente, triunfam sobre estas nuvens e as convertem em luz. Mas se são sóis aparentes e falsos, estas nuvens que se produzem em meio têm força de converter estes sóis em trevas. Este é o sinal mais certo para saber se sou eu ou o demônio. E depois que uma pessoa recebeu este sinal, pode arriscar a vida para confessar a verdade, que é luz e não trevas. Eu estive ruminando em minha mente se estes sinais são encontrados em mim. E eu pareço tão defeituosa que eu não tenho palavras para manifestar minha maldade. No entanto, eu não desconfio, mas espero que a misericórdia do Senhor queira ter compaixão dessa pobre criatura. Então, é um trecho tem uma luz muito grande, né? Ele fala aqui que ele é o sol, né? Então, ele é a clareza das coisas, a realidade, né? No e crua, ele é a informação, a luz, né? A verdade. Eu sou o sol que enche de luz o mundo todo. Então, eu estou em todo lugar, né? Eu que trago a luz, a verdade está em mim, é o que eu falo, né? É em mim que vocês encontram, né? A verdadeira luz. Enfim, ele é luz, Deus é luz. Ele é a luz, ele é a compreensão nua e crua das coisas, verdadeira ali, iluminando, né? Indo à alma. Quando eu estou na alma, reproduz nela outro sol. Então, quando é Jesus na alma, essa alma também é iluminada por ele. Essa alma também, ela não fica nas trevas. Quando tem Jesus nela, ela também consegue ver as coisas à luz das coisas. Ela consegue ver as coisas com clareza. Ela consegue compreender as coisas, porque a presença de Jesus traz luz, vai trazer a verdade, vai trazer a realidade, a compreensão daquilo que é real, que é palpável. Então, reproduz outro sol, ele é o mesmo sol que é ele, vai reproduzir na alma outro sol. De modo que, por caminho de raios de luz, não são setas mutuamente de contínuo. Então por esse caminho de raios de luz, não são setas. Ele vai sempre te dar direção, né? Sempre de onde está a luz, de onde está a verdade, de onde está o trabalho dele, a ação dele. Então, essa alma, ela vai refletir essa luz também, né? Em tudo que ela fizer. Ela vai ser como um outro sol, como um outro Jesus, né? Transmitindo luz também. Tudo ela vai ver a luz de tudo. Ela também, tudo que ela faz, as ações dela serão luz, né? Enfim. Agora, em meio a esses dois sóis, se produzem nuvens. Então, as nuvens, ele fala que são as mortificações, que são circunstâncias que ele mesmo permite aparecer no céu da nossa alma, como nuvens que aparecem no céu. São as mortificações, né? Quando você está sem algo, né? Você fica sem alguma coisa, uma limitação, uma dificuldade, uma humilhação, que é as humilhações. Você é humilhado, né? Você é rejeitado, você é contrariado, né? Que a Luísa era muito contrariada pelos padres, contrariada pelo próprio Jesus, né? Falava, vamos embora, vamos. Aí tinha que ficar na terra. Essas contrariedades que nós também vivemos, de realidades que nós vivemos, às vezes você sai carregando, é culpado de uma coisa que você não fez nada, né? Muita contrariedade, né? Eu passo muitas contrariedades pequenas no meu dia a dia, assim, né? Contrariedades por meio do esposo, contrariedades assim, que você pode estar, né,
igual eu tô doente, né? E meu marido, assim, não tem muita caridade, né? É difícil. E aí ele vem cobrar coisas ridículas, né? Que não tinha como eu estar prestando atenção. Tô passando mal, eu tô já fazendo, dando toda a energia que eu tenho para cuidar da criança, né? Mas eu sou pequena, né? Aí meu marido vem cobrar as coisas ridículas, que eu tinha que ver, que eu tinha que prestar atenção, que não podia deixar passar. Né? Contrariedades por meio das criaturas, né? Humilhações, mortificações. Contrariedades, assim, que nunca tá bom pra pessoa, nunca tá bom pra pessoa. Sempre você tá falhando em alguma coisa. Enfim, várias realidades, assim, que eu passo, né? De contrariedades, né? Com as criaturas, né? Contrariedade para lá, contrariedade para cá, enfim. E tantas situações na nossa vida são nuvens que acontecem aqui, mas são permitidas por Deus, tá? Sofrimentos e demais. Se essa pessoa, se são verdadeiramente sóis, né? Se essa pessoa tem ali Jesus na alma mesmo, se ela é outro sol, ela está realmente transformada, realmente não é a, o humano dela que domina, né? Mas é o divino. Se realmente é a luz de Deus que ela olha, se é para Deus que ela olha, então se são os verdadeiros sóis, se ela se transformou, se infundiu com Jesus, né? Se são verdadeiros sóis, tem tanta força que com lançar setas continuamente triunfa sobre essas nuvens. Então, por que que lança setas? De informação, olha, mas são assim, é um direcionamento. Acontece a situação, mas você tem uma luz. Você não fica na contrariedade. Você vai ver o para quê daquela situação. Entendeu? Então, triunfa sobre essas nuvens. Em vez de você ficar amarga, com raiva, remoendo, com rancor, deprimido, todo ali naquela situação humana, absorvendo aquele problema humano, né? A força da luz que há em você tão poderosa, né? Que Jesus, né, em você tão poderoso, essa luz, que você compreende o bem daquilo, você tira um bem de tudo que acontece. Entende o para quê do que está acontecendo, né? Então triunfa sobre essas nuvens e as converte em luz, porque você vai ver a verdade, mas a verdade do que Jesus está fazendo. A verdade que, por que que ele está permitindo essa contrariedade? Por que que está permitindo a situação? Aí você vai falar com você. Desapega do seu esposo, você preocupa muito com o que ele pensa. Eu te amargo muito com ele para que você só se importe com o que eu penso. Você espera muita aprovação ainda do seu marido, você espera muita coisa da terra, das pessoas. Então eu te amargo mesmo com elas porque você tem que ficar mais comigo, você tem que gostar de ficar mais comigo. Você tem que buscar a paz, tem que vir do que eu te digo. Não pode ser se o marido tá legal com você ou tá mal. A paz não pode ser condicionada a uma circunstância. A paz tem que ser vindo só de mim. Então eu te amargo muito porque para você não olhar para esses pontos, para você olhar para mim. Então a luz é toda essa informação que vai triunfar sobre aquela situação. Então você não vai ficar nas nuvens, ver nas nuvens tampando o sol. Você vai ver além, né? Apesar de Deus, o sol está ali fazendo o quê? Por que que Deus está permitindo essa contrariedade? Por que que Deus está permitindo esse sofrimento? Às vezes é um livramento, é uma purificação, é uma humilhação para te purificar de algum orgulho, para você não ser orgulhosa. Às vezes é para você se desapegar das criaturas. A mortificação é porque você tá. É para não deixar você ter gosto por nada da terra. Quando ele vê que você está muito numa coisa, né? Aí ele tira o seu gosto, né? Faz você enjoar daquela circunstância para não ter nada seu mesmo, ser só por ele mesmo, tudo que você faça. Aí você percebe que não é seu porque você enjoou daquela situação, é só por ele mesmo que você faz. Enfim, você vê que não é uma motivação humana que te move. Então, ele permite as contrariedades, as mortificações, as humilhações para trabalhar na nossa alma várias coisas que é para ele mesmo habitar e ter mais espaço dentro de nós. Então, vai converter em luz se você refletir. Se você parar e refletir, se você ficar no problema, aí quer dizer que você não fica com Jesus. Então você fica realmente, aí realmente é o demônio, a sua vontade humana sem Deus é o demônio mesmo. Não tô nem falando do demônio em si, não, tô falando da própria vontade humana, ficar conversando com ela lá é o demônio, né? Aí você vai ficar nas trevas. Mas se você refletir, né, se você buscar essas setas de luz, se Deus é a sua fonte, na hora que você acontece uma coisa, é para Jesus que você volta. Se tem esse sol na sua alma, você vai ver tudo com luz. Você vai encontrar a luz. Mas se são sóis aparentes e falsos, né? Que é só de aparência, né? É só pela boca, da boca para fora. Mas na hora que acontecem as circunstâncias, não é, né?
essas nuvens que se produzem em meio têm força de converter esses sóis em treva. Então, muda você. Você fica totalmente... Você vira o problema. Porque a outra pessoa vê a solução. Porque é o que Deus diz. A outra que se converte em trevas vê o problema, vê as trevas, vê o mal. É isso que está acontecendo, não devia acontecer. Isso é um mal. Isso é uma tragédia. Isso é horrível. Aí fica nos sentimentos, aí fica no problema, na dor, no sensitivo, né? Ali, né? Se doendo, se remoendo, no rancor, né? Então você transforma-se naquela coisa ali horrível, aquele encosto ali em você, você se transforma naquilo, né? Este é o sinal mais certo para saber se sou eu ou o demônio. Então você vai saber, esse é o sinal que Jesus está dando para a gente saber quando é ele. Porque quando é ele, a gente vai enxergar a realidade com clareza. Vendo a visão dele, vai ver luz em tudo. Porque Jesus é luz. Ele não é trevas. Ele não está nesse campo de assim... Você ficar vendo muito terra, terra, problema. Só a terra, o que a pessoa disse, o que a outra disse, o sentimento da outra, o seu sentimento a respeito daquilo. O que você está sentindo, como você ficou quando o outro falou. E o que você está sentindo agora, depois de tudo que aconteceu. Você está com o demônio. Agora, olha, aconteceu essa situação, mas aí Jesus, ele trouxe paz e, né, ele mostrou para mim através dessa circunstância mesmo, que é para me desapegar mesmo nessa situação, né? Eu sou muito apegada à opinião da pessoa sobre mim. Eu estava muito apegada, querendo impressionar aquela pessoa e Deus permitiu eu dar um vacilo. E depois desse vacilo, essa pessoa assim se frustrou comigo e não me procura mais. Então, eu mostrou assim mesmo que era um livramento, né? Que era uma circunstância assim. Porque que é o invisível, ele fala que o filho da divina vontade, ele protege, ele esconde. Então, tudo isso que você traz é Jesus. Esse é Jesus falando com você. Entendeu? Agora, você tem que se vingar mesmo, é isso mesmo. Nossa, aquela pessoa ali te odeia na igreja. Ai, não sei o quê. Nossa, se eu for... Aí te dá aquela vontade assim, eu vou em outra igreja, não vou mais participar na minha paróquia. Não vou mais. Nossa, depois daquela humilhação naquele grupo, naquela pastoral ali, eu não volto mais. Aí fica aquela vozinha assim dentro de você. Não volta mesmo, não. É muito desaforo. Pode sair. Ninguém merece. Você tem que estar no lugar que você está bem. Você não pode estar no lugar em que as pessoas te humilham. Realmente, sai dessa igreja. Procura outra. Fica em casa, né? Mas procura outra. Não, você não tem que dar esse gostinho para eles mesmo, não. Isso é o demônio. O demônio vai te bajular. É uma voz que vai concordar com o seu sentimento terreno, que vai ficar junto com você lambendo a terra. É uma coisa assim que vai ficar junto com você lambendo aquela realidade da terra ali. Não, isso que você está pensando é isso mesmo. O que você está imaginando é isso mesmo, é. E mais um monte. É isso mesmo, mesmo. Você está certa, você tem razão. É verdade, coitada de você. É aquela vozinha que vai ficar concordando com o seu ego, massageando o seu ego. Esse não é Jesus. Aí alguém te mortifica aqui no grupo. Jesus te mortifica por meio da Aline, por exemplo. Eu vou usar ela de exemplo porque é a guardiã, né? Aí ela chama atenção. Aí fica aquela vozinha assim, não fala mais nada, porque senão você vai falar besteira. Você viu? Tá pegando no seu pé. Você foi falar uma coisinha e já te corrigiu, ela tá pegando no seu pé. Você vê que ela tem as preferidas dela lá, né? Parece que é uma implicância com você, né? Então não fala mais nada, fica quieto também. Não dá esse gosto pra eles, não. Fica na sua, é você e Deus, não importa o que Jesus sabe de você. Esse é o demônio falando com você. Porque Jesus vai dizer, filha, é pro seu bem. Eu não quero que você entenda as coisas erradas. Agradeça muito por você estar bebendo aqui de um manancial da salvação tão poderoso no meio desse grupo. Agradeça muito por essas verdades, é muito amor envolvido. Essa pessoa falar isso com você, onde você já ouviu alguém falar tão claramente assim com você, tudo que vier de reflexão, de bem, né, te levando para uma humildade, te levando para a virtude, né, te levando para aquilo que é correto, para aquilo que é claro, não. Você falou errado mesmo, né, tá errado mesmo, e Jesus é a verdade, é a seriedade, né, tudo vai bater assim com a luz, vai bater com aquilo que é real de Jesus. Não vai ser enganoso, vai ser aquilo que é real. Jesus é assim mesmo. Você vai encontrar confirmações muito claras na Valtorta, onde você lê que Jesus é daquele jeito mesmo. Ninguém vai te enganar, vai ser muito claro. Então, essa clareza, essa realidade nua e crua, entendeu? O demônio é a fantasia, o demônio é o que você gostaria, mas eu queria dessa forma. Mas e se fosse assim, seria melhor, mas eu gostaria assim, mas eu imaginava.
Não, Jesus é a realidade. Nua e crua, clara, objetiva, né? E depois que uma pessoa receber esse sinal, pode arriscar a vida para confessar a verdade, que é luz e não trevas. Transtornos pela obediência, Jesus tranquiliza. Esta manhã, encontrando-me no meu habitual estado e continuando os meus temores, ao vir o bendito Jesus, disse-lhe: Vida da minha vida, de onde vem que não me fazes obedecer às ordens dos superiores? E ele: E tu, minha filha, não vês de onde vem o conflito? De que o querer humano não se una com o divino e se deem o beijo juntos, de modo de formar um só. E quando há conflito entre esses dois querer, sendo superior ao querer divino, o querer humano deve perder por força. E além disso, o que mais querem? Eu te disse, que se quiserem te faço cair nesse estado. Se não querem, te faço obedecer com respeito à obediência que eu te devo fazer cair. E eu devo te fazer voltar em ti sem que eles venham, deixando a coisa independente deles e toda a minha disposição. Fica a mim se te quero ter 1 minuto ou meia hora nesse estado, se te devo fazer sofrer ou não. Isto fica tudo a meu cargo. Querendo eles fazer diversamente, seriam querer ditar-me leis e modos. Do modo e de quanto devo fazer eu as coisas. Isto seria um querer meter-se demasiado em meus julgamentos e querer fazer-me de mestre, a quem a criatura está obrigada a adorar e não a investigar. Nossa, seríssimo, né? Jesus está corrigindo eles através disso, né? Porque o controle e o domínio é dele, né? É de Jesus. Senão eles começam a achar que a relação deles ali com Jesus e cuidando daquela alma é eles que têm que definir como as coisas têm que ser. A hora que ela obedece, a hora que ela volta, a hora que ela não obedece, você não vai obedecer mais, você não vai cair nesse estado. Eles ditando regras para Jesus. E, na verdade, Deus está dispondo eles a compreender o que é a vontade de Deus, e amar a vontade de Deus e obedecer a vontade de Deus. E não eles ditar, só por causa do cargo deles, achar que eles estão ali porque isso foi escolhido como uma autoridade superior. E por isso, você valida a condição deles para mandar em Deus, porque acima disso está Jesus, está a vontade divina dele. É muito sério. Então ele está fazendo isso tudo para que eles se abaixem, né? E veja que o poder todo é de Jesus. Se Jesus quiser tirasse deles o poder de vir, Jesus resolvia tudo sozinho. Entendeu? É ele que governa, é a vontade dele. Ele me deixou de tal forma que eu não sabia o que responder. Vendo que eu não respondi, agregou: Este não querer persuadir-se me desagrada muito. Tô, porém, nos conflitos e mortificações, não tenho os olhar neles, mas fixa em mim. Então eu não olho para eles, né? Porque estou fazendo. Mas mantenho os olhos no que Jesus está dizendo. Porque fui o centro das contradições. Então, olhar para a vida de Jesus, né? Porque ele sofreu. Porque Jesus diz ficar com ele, não para a criatura, né? Olhando para a criatura. Sofrendo tu virás a ser mais semelhante a mim. Assim tua natureza não poderá separar-se, mas que permanecerás calma e tranquila. Quero que faça o que puder para obedecê-los, o resto deixa comigo sem te perturbar. Esse querer se persuadir, que eu entendi muito, é tipo, ela não querer assim, pensar no que Jesus falou, né, responder, tipo, ele tá falando uma coisa, que ela tem que prestar atenção e se envolver naquilo, dar uma resposta, né, já que ele fez várias perguntas, entendeu? Já que ele falou, e além disso, o que mais querem, né, já que ele tava falando com ela, então ela se interessar por aquilo que tá falando, e meditar, né, no que tá dizendo, né? Aí ela falava, não sabia o que responder. Tipo, será que, tipo assim, será que eu concordo com o que Jesus tá falando? Não, né? E ele falou, né, que esse não querer persuadir-se me desagrada muito. É você ficar convencido do que tá falando, concordar. Aquela palavra que tá te dizendo, te acalmar, né? Te convencer. É verdade, Jesus, o senhor tem razão, né? O persuadir é convencimento, né? Então é você se convencer, não só tem razão, o que o senhor tá falando tá certo. Amém, Senhor. Tô tranquila agora, o senhor já me deu essa luz, esse esclarecimento. Tá certo. Eu tô entendendo o que o senhor tá fazendo. Ah, tá.
toda essa situação é porque eles também têm que ceder e entender que não é a posição deles não está maior que a vontade de Deus. Que a vontade de Deus eles também têm que entender e amar a vontade de Deus. Então o senhor sabe o que o senhor está fazendo, entendi. Sim. Então se convencer, concordar com o que Jesus está falando. Quando a pessoa não faz isso, isso desagrada muito, né? Quando a pessoa não tem esse convencimento, essa reflexão, ela ouve Jesus, mas não está concordando muito com o que está dizendo. Ah, não sei não, faria de outra forma. Ah, será que é assim mesmo? Será que é Jesus mesmo que está falando? Esse é o problema, né? Então, você se convencer e se acalmar. Tá certo, Jesus, eu entendi, tá bom, ótimo, Fiat, glória a Deus, amém, né? Então é isso que ele quer, amém? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 30 de novembro de 1902. Temor de que seu estado fora obra do demônio. Jesus lhe ensina como conhecer quando é ele e quando o demônio. Encontrando-me com temores, dúvidas, agitações, de que tudo fosse obra do demônio, vindo meu adorável Jesus me disse: minha filha, eu sou o sol que enche de luz o mundo. E indo a alma, se reproduz nela outro sol, de modo que por caminho de raios de luz lançam setas mutuamente de contínuo. Lançam setas mutuamente de contínuo, né, de forma contínua. Agora, em meio a estes dois sóis, se produzem nuvens, que são as mortificações, as humilhações, contrariedades, sofrimentos e demais. Se estes são verdadeiramente sóis, têm tanta força, que com lançar setas, continuamente triunfam sobre estas nuvens e as convertem em luz. Mas se são sóis aparentes e falsos, estas nuvens que se produzem em meio têm força de converter estes sóis em trevas. Este é o sinal mais certo para saber se sou eu ou o demônio. E depois que uma pessoa recebeu este sinal, pode arriscar a vida para confessar a verdade, que é luz e não trevas. Nossa, uau! Isso aqui é incrível, né? Meu Deus, é incrível! Ele é sol. Jesus é um sol que enche de luz o mundo. Ele enche de luz o mundo. Ele é o sol que enche de luz o mundo. Então, ele é o sol que vai encher de luz a nossa alma e vai formar na nossa alma outro sol. Ele é sol e enche a nossa alma de luz. A nossa alma fica cheia de luz. Então, são dois sóis, ele e o sol que é formado na alma. Entre esses dois sóis, que é ele e esse sol que é formado na alma, tem nuvens. Que nuvens são contrariedades, são humilhações, sofrimentos, mortificações, que acontecem na nossa vida, na vida desse sol que foi formado, né, na nossa alma. A gente passa por humilhações, por sofrimentos, por mortificações e tudo mais. Esse sol, essa luz, é tão forte que pulveriza essas nuvens. Então, e transforma essas nuvens em luz. Então, por exemplo, a gente passa por um sofrimento e transforma isso em amor por Deus, em reparação, em glória a Deus. A gente só vê o bem em tudo que acontece. Porque esse sol que foi formado na nossa alma pelo sol que é Deus, queima essas nuvens. Então, a gente passa por uma humilhação, por exemplo. Uma contrariedade, uma humilhação, um sofrimento. Por exemplo, eu passo por um sofrimento lá no meu trabalho. Eu passo por um sofrimento lá. Né, igual eu estou contando esses dias a história que chegou um novo chefe lá e ele quer me ver longe, não quer me ver de jeito nenhum, não gosta de mim, não gostou de mim, né, tá me perseguindo, me fala um monte de coisa, enfim. E aí, aí veio formou essa nuvem, eu fiquei assim um pouco agitada no dia que ele falou, fiquei um pouco agitada assim, mas logo o sol que tem, Jesus é um sol, esse sol é tão forte que formou em mim, esse sol tá brilhando o tempo todo, esse Jesus não sai, ele tá ali, brilhando.
e formando e refletindo esse sol da luz na minha alma. Rapidamente essa nuvem se dispersou. E essa humilhação que eu passei, esse sofrimento todo, eu já comecei a ver como bem. Eu já vi Jesus. Eu comecei a olhar para a vida de Jesus e vendo também que Jesus foi humilhado, perseguido, que ele foi morto, ele foi crucificado. Então, ele só fez o bem e foi crucificado. Então, eu estava ali também fazendo o bem, que é ele em mim fazendo o bem, e eu fui humilhada, sofri em tudo que aconteceu. Mas eu vi a vida de Jesus. Aí depois passou num dia que eu estava assim, bem, que foi bem forte assim mesmo. Eu li um trecho do livro do céu, que Jesus falando da vida da alma que vive na divina vontade, ser Jesus vivendo na terra, sofrendo, e ele falando aquilo lá dissipou as trevas assim, meu Deus, foi incrível quando ele falou da vida de penas dele, que é a alma que vive na divina vontade, vive a vida de penas de Jesus. Oh, glória a Deus. Então eu fiquei numa felicidade tão grande, então dissipou totalmente essas trevas que estavam, essa treva não, essa nuvem. Essa nuvem, ela foi consumida, ela foi transformada em luz, em sol, ela se tornou sol. Então essa humilhação foi queimada ali naquele sol, dissipou as nuvens, então tirou as nuvens, tirou tudo, virou luz. E tudo o que acontece, todas as circunstâncias, para quem vive na divina vontade sob os efeitos desse sol contínuo, que ele falou que é contínuo, tudo se transforma em luz. Tudo o que acontece na nossa vida, todas as circunstâncias de humilhação, de sofrimento, se torna luz. E aí, se isso acontece, se tudo que acontece, aí ele está falando aqui, o sinal, isso é o sinal mais forte. Se tudo que acontece na sua vida, essas nuvens, sofrimentos, humilhações demais, se transforma em luz, esse é o sinal mais forte de que o sol que está te iluminando é Deus. Esse é um sinal claro. Mas se o sol que está te iluminando, se quem está alimentando a sua alma, se o que está alimentando a sua alma é um sol aparente que vem das trevas, quando acontecer uma humilhação, um sofrimento, você não vai conseguir ver luz. Você vai se revoltar. Você vai querer fugir do sofrimento. Você vai se revoltar. Você não vai ver luz. Você vai ficar abatida. Você vai ficar agitada. Você vai ficar perturbada. Você vai ficar tudo de ruim. Você não vai conseguir ver luz e amor e transformar isso em bem, em reparação. Se o sol é aparente, se o sol que é Deus não está iluminando verdadeiramente a sua alma, se esse sol que é Deus não está formando outro sol na sua alma, é um sinal de que não é um sol verdadeiro, né? Como ele falou aqui, ó. Se esses sóis são aparentes e falsos, estas nuvens que se produzem em meio têm força de converter estes sóis em trevas. Aí as humilhações, os sofrimentos, as mortificações, as contrariedades não se transformam em luz. Você fica revoltada, agitada, não aceita, não consegue ver o bem, só fica com raiva, igual eu poderia ficar com raiva da pessoa que fez isso. Aí ele falou, este é o sinal mais certo para saber se sou eu o demônio. Olha que incrível. E depois que uma pessoa recebeu este sinal, se você recebeu o sinal de que é Deus mesmo que está agindo na sua alma, e o sinal mais certo é ver a luz em tudo, pode arriscar a vida para confessar a verdade, que é luz e não trevas. Então, se a gente já experimentou isso, você pode falar, é Deus que está em mim, é Deus, é sempre Deus, porque eu só vejo luz em tudo que acontece, nada me perturba. Estou sempre em paz, porque Deus está em mim, Ele está me iluminando, e tudo que acontece, todas essas nuvens são dissipadas e se transformam em luz. Incrível, né? Aí ela falou, eu estive ruminando em minha mente se estes sinais são encontrados em mim. E eu pareço tão defeituosa que eu não tenho palavras para manifestar minha maldade. No entanto, não desconfio, mas espero que a misericórdia do Senhor queira ter compaixão desta pobre criatura. Ela tem os sinais, com certeza, porque ela vê, ela não foge do sofrimento, ela quer sofrer por Deus, então assim, mas aí a gente tem que ver esse sinal na nossa alma, né? Aí no 456, 3 de dezembro de 1902, transtornos pela obediência, Jesus tranquiliza.
Esta manhã, encontrando-me no meu habitual estado e continuando os meus temores, ao ouvir o bendito Jesus disse-lhe, vida da minha vida, de onde vem que não me fazes obedecer às ordens dos superiores? Então ela ainda continuava agitada, né? Aí Jesus falou, e tu, minha filha, não vês de onde vem o conflito? De que o querer humano não se una com o divino e se deem o beijo juntos, de modo a formar um só. E quando há conflito entre estes dois querer, sendo superior o querer divino, o querer humano deve perder a força. E além disso, o que mais querem? Eu te disse que se quiserem te faço cair neste estado, se não querem te faço obedecer com respeito à obediência de que eu te devo fazer cair, e eu devo te fazer voltar em ti sem que eles venham, deixando a coisa independente deles e toda a minha disposição. Porque é isso que eles queriam, né? Eles queriam que Jesus deixasse ela cair no estado de habitual e ele mesmo tirasse ela, sem necessitar deles, que eles falaram. Essa oposição, né, do querer humano, a gente não vai. O Monsenhor tinha falado. Por nenhum motivo vai lá para tirar ela do estado habitual de sofrimento. E eles estavam batendo o pé nisso, né, que ia ser assim. Mas a vontade de Deus, que é superior, queria que eles estivessem lá assistindo a Luísa e o sacerdote lá na casa dela, tirar ela do estado habitual. Fica a mim se te quero ter 1 minuto ou meia hora neste estado, se te devo fazer sofrer ou não, isto fica tudo a meu cargo. E querendo eles fazer diversamente, seriam querer ditar-me leis do modo, do como e do quando devo fazer eu as coisas. Isto seriam querer meter-se demasiado em meus julgamentos e querer fazer-me de mestre, a quem a criatura está obrigada a adorar e não a investigar. Então a gente tem que seguir a vontade de Deus e não a nossa. Não investigar, não julgar. Se Ele quer assim, assim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Amém, Fiat. Não julgar, não querer ficar investigando, querendo ditar leis e regras para Deus, que é absurdo, né? A gente querer fazer isso. Ele me deixou de tal forma que eu não sabia o que responder. Vendo que eu não respondi, agregou: este não querer persuadir-se me desagrada muito. Então ela tinha que ficar em paz. Ela tinha que ficar em paz e ela ficava agitada, né? Ainda cheia de temores e dúvidas e tudo mais. E ele falando com ela, convencendo ela, e ela tinha que ficar atenta a ele, não ao sacerdote, que ele vai falar aqui, né? Este não querer persuadir-se me desagrada muito. Tu, porém, nos conflitos e mortificações não tenhas o olhar neles, mas fixa-o em mim, que fui o centro das contradições. E sofrendo-as, tu virás a ser mais semelhante a mim, tá vendo? É o que eu tava. Quando aconteceu, tá acontecendo muitas contradições lá no meu trabalho. Muitas contradições, conflitos e mortificada. Eu fico mortificada, cheia de no meio de um conflito, um monte de coisa. E eu fico assim, amém, Fiat. Amém, Fiat, estou sendo semelhante a Jesus. Eu aceito Jesus. O Senhor também passou por tanta contradição. O Senhor foi tão mal entendido. O Senhor foi tanto que foi crucificado. Então eu aceito, Senhor, não ser compreendida, que as pessoas não vejam o bem que a gente faz, mas o Senhor também passou por isso. Mas é claro que Jesus me instruiu através da Aline. Você tem que, lá na questão do meu trabalho, conversar com quem deve saber o que está acontecendo, que eu tenho vários superiores, né, de pessoas que estão acima de mim. Mas a que está mais próxima de mim, ela tem que saber o que está acontecendo. Então chama ela para conversar e explica a situação. Não para você se defender, mas defender o trabalho que uma equipe inteira está fazendo. Está sendo mal visto, está sendo mal entendido, está tendo mal entendido muito grande. Então, assim, não é para se defender, mas é para defender o trabalho. É para o bem de todos, o bem universal. Então, eu fui lá, expliquei. Graças a Deus deu tudo certo. Assim, esclareci tudo para quem tem que saber o que está acontecendo. Então, não é que a gente fica numa inércia assim, parado. A gente aceita tudo que está acontecendo e fica sofrendo ali calado e não age, não faz o que tem que ser feito. Então, Jesus nos mostra. Quando eu estava conversando com a Aline, contando tudo para ela a situação, eu falei assim, no áudio, eu falei assim, eu conversando com ela e veio assim, Jesus, mas o que o Senhor quer? O Senhor quer que eu fale? Porque
eu tenho que explicar o que está acontecendo, tem que esclarecer. Aí a Aline falou, sim, você tem que esclarecer, com certeza você tem que chamar seus superiores para conversar, esclarecer tudo. Não só aceitar o que está acontecendo, as contradições, o sofrimento, a humilhação, não só aceitar, mas também falar. E eu fui lá e falei, então ficou bem mais tranquila a situação depois que eu falei. Então, nas contradições do sofrimento, você tem que olhar para Jesus e não para as pessoas que estão te... Não é para ficar com um olhar fixo nas pessoas que estão te mortificando, te humilhando, fazendo tudo isso acontecer. É olhando para Jesus e vendo como ele sofreu, como aconteceu também. Tudo isso que está acontecendo com você aconteceu com ele. E você sofrendo vai ser semelhante a ele. Assim, tua natureza não poderá separar-se, mas que permanecerás calma e tranquila. E, gente, é exatamente isso que acontece. Quando eu fico olhando para Jesus, quando eu não tiro os olhos dele, quando eu vejo que eu estou vivendo tudo que ele viveu, que é a vontade dele, quando eu vejo ele ali por trás de tudo que está acontecendo, que ele está permitindo, e eu vejo a vida dele acontecendo, a vida de penas de Jesus passando, acontecendo, eu fico calma e tranquila. Eu permaneço calma e tranquila. Exatamente assim. Tanto que eu saí de férias, eu saí de férias essa semana, só 5 dias. E eu vou e viajo tranquila. Tranquila. Eu poderia falar, não, eu vou cancelar minhas férias para resolver a situação. Eu preciso saber o que está acontecendo lá e não sei o quê. Ou vou ficar mandando mensagem para meus colegas para saber o que está acontecendo. Não, eu saio. Eu deixo tudo lá, faço o que tem que fazer, conversei com quem tinha que conversar, esclareci o que tinha que esclarecer, fiz o que tinha que fazer, peguei minha bolsa, saí, fui tirar minhas férias, estou aqui tranquila, dormindo tranquila. Permaneço calma e tranquila. Fui lá para casa da minha mãe, fiquei lá uns dias com ela. Voltei hoje, vou ficar aqui essa semana em casa. Tranquila, permaneço calma e tranquila, glória a Deus nas alturas. Então a gente fica olhando para Jesus e não para a situação e não para as pessoas, olhando para Ele, olhar fixo nele e permaneço calma e tranquila. Quero que faça o que puder para obedecê-los, o resto deixe comigo, sem te perturbar. É exatamente isso. Eu faço o que eu posso para obedecer, para fazer lá o que eu tenho que fazer, que me pedir para fazer isso. Michelle, você tem que fazer isso, você tem que dar andamento nisso. Eu faço o que eu posso para obedecer, o que tem que obedecer, o que tem que fazer, eu faço, deixei tudo encaminhado e o resto eu deixo com Jesus. O resto eu deixo com Ele, sem me perturbar. E assim é a vida inteira, em tudo. Em tudo. É muito incrível, né? E assim a gente fica. Tranquilos. Sem se perturbar. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém.